Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Nas Teias da Mente. Eu sou Joana Kabuki, a escritora curiosa, e comigo tenho Cristina Soeiro, psicóloga forense. Olá, Cristina. Olá, Joana. E então, entusiasmadíssimas por estarmos aqui. Muito, não é? Um projeto conjunto. Eu estou muito entusiasmada e acho que vai ser muito divertido e interessante podermos falar sobre mentes criminosas, que é um tema que todas as pessoas, eu acredito, quase todas elas, têm muita curiosidade. Este nosso primeiro episódio tem como tema porque é que nós decidimos falar sobre mentes criminosas, precisamente. E vamos sempre fazer isto. Vamos sempre começar com uma pergunta, relativamente à qual vamos discorrer ao longo do tempo e tentar, no final do episódio, encontrar a resposta mais simples possível. Hoje a resposta vai ser simples, não me parece que nos próximos casos isso vai acontecer, mas vamos com o tempo perceber como é que podemos lá chegar. O que é que eu acho que podemos começar por tirar do caminho e esclarecer? O que é isto de ser psicóloga forense? Porque eu quero parecer-me que os leigos como eu pensam em psicólogos forenses e vão para os profilers que nós vemos nas séries e nos filmes americanos, aquelas pessoas que são quase mágicos, não é? Chegam no meio de um mistério que ninguém sabe o que aconteceu, quem é que é este criminoso, este assassino, e sem saberem nada definem ali uma série de características que permitem encontrar o culpado. Mas não é só isto, pois não? É isto, mas muito mais que isto. Não é só isso. O do nada não pode ser, não é? É preciso estudar muito sobre comportamento criminal, também conhecer o comportamento humano, não é? O psicólogo forense é um psicólogo que se dedica à compreensão do fenómeno criminal e tentar, de uma forma prática, ajudar os profissionais que trabalham na justiça a tomar uma decisão sobre o que fazer com aquela pessoa, de forma a que ela não volte a cometer um crime, não é? Essa é a parte difícil. Esta é a parte difícil e é a maneira mais simples de explicar, não é? O psicólogo forense pode fazer muitas coisas, não é aquilo que aparece nas séries que falaste, não é? Tem mais a ver com o referencial da polícia, não é? O fazer os perfis criminais, não é? Como é o meu caso, trabalho na polícia e, portanto, na polícia judiciária e, portanto, faço esse tipo de estudos, entre outras coisas que faço. O meu trabalho não se limita a isso, não é? Para ter uma boa compreensão deste tipo de questões, tem que se entrevistar muitas pessoas, perceber a sua história de vida, características é que elas têm, psicológicas. A maior parte das pessoas que comete crimes não tem, por exemplo, uma doença mental associada só a alguns grupos específicos. Portanto, nós temos que compreender muito. Portanto, é um bocadinho aqui a psicologia ao serviço de uma percentagem pequena de pessoas que não se conseguem inserir por uma diversidade de razões e acaba por cometer um crime. Portanto, é um bocadinho esta a função do psicólogo forense. Agora, o psicólogo forense pode trabalhar na polícia e ajuda aqui um bocadinho os polícias a estabelecer estratégias de comunicação, por exemplo, com os diferentes tipos de indivíduos que cometem crimes, não é? Tendo em conta os diferentes tipos de crime. A maneira como nós abordamos uma pessoa que cometeu um incêndio não tem nada a ver com a maneira como abordamos uma pessoa que cometeu, por exemplo, um crime sexual. Porque as motivações de cada um são diferentes. As motivações são diferentes. Por exemplo, nos crimes sexuais as pessoas que cometem este tipo de crimes têm características muito diferentes, ao passo que nos incêndios os indivíduos são um bocadinho mais homogéneos, têm características mais próximas, mas é complexo, não é? Depois podemos ter aqui um desafio nesta vertente da polícia, mas também podemos tentar fazer um relatório informativo para o tribunal poder tomar uma melhor decisão. Por exemplo, aquela pessoa pode ser sujeita a uma intervenção terapêutica ou não. Há pessoas que não precisam disso, mas há outras que precisam, não é? Eu vou dizer, tudo o que eu for dizer, vou fazer aqui um parênteses, tudo o que eu for dizer é meramente lei, não é? Para quem nos está a ouvir, portanto eu posso dizer o que eu quiser. Coisas parvas incluídas. A Cristina vai sempre dizer coisas sérias e com conhecimento de causa. Ou seja, o que nós estamos a dizer é, há pessoas que são só más, não é? E há outras, se é que isso existe, e também vamos falar sobre isso. Há umas que são más por natureza. E há outras que, pronto, aquilo bem acompanhado ainda vai ao sítio. É isto?
é um bocadinho mais complicado. Nós vamos ter um dia que vamos falar um bocadinho da personalidade e das perturbações da personalidade, e as pessoas que são narcísicas e as pessoas que têm uma estrutura psicopática. E aí falamos um bocadinho, deixamos isso para esse programa, não é? Sim, Porque o que é ser bem, o que é o bem e o mal, o que é ser uma pessoa, ser má, não é? Obviamente que nós estamos inseridos numa sociedade e as pessoas inseridas são aquelas que conseguem fazer uma gestão entre as suas necessidades e o respeito pelas necessidades dos outros, ou pelo espaço do outro, não é? E há pessoas que não têm essa competência. Não têm essa competência porque na sua estrutura de funcionamento estão mais focadas em si próprios e, portanto, não têm nem essa noção, nem esse entendimento, nem essa motivação, por consequência. E há outras pessoas que no seu processo educativo, no seu processo de socialização, não tiveram a hipótese de aprender uma série de competências que são importantes. Umas têm mais dificuldade em serem mudadas, as outras têm mais hipótese de adaptação. Portanto, nós não temos todos o mesmo risco ou a mesma capacidade de mudança, somos diferentes pelo bem e também às vezes pelo mal, não é? Certo. Mas isso é um tema importante, o bem e o mal. Mas pronto. Lá iremos. Eu queria perguntar-te, não era perguntar-te, queria fazer uma referência. Tu fizemos do que é o psicólogo forense, já nos explicaste o que é que faz, das muitas coisas que faz, e portanto uma das tuas atividades é precisamente ser psicóloga forense na polícia, como referiste, mas também és professora de psicologia. E também coordenas vários cursos de investigação no âmbito da psicologia forense e criminal, e és ainda vice-presidente da APAV. Isto para percebermos que tens tudo o que é preciso para nos explicar as dúvidas que nós vamos aqui colocar e aquilo que nós queremos esclarecer ou tentar, não é? Porque isto não é uma ciência exata. Vou dar o meu melhor, não é? Vou dar o meu melhor, porque há coisas que domino melhor, não é? Por exemplo, a minha experiência como vice-presidente da APAV é o maior desafio, não é? Porque eu tradicionalmente trabalhei muito mais sobre o comportamento na vertente das pessoas que cometem os crimes, não é? E não tanto na perspectiva da vitimação. Eu tenho aprendido muito para juntar porque nós não podemos olhar para o problema da criminalidade, não é? Só numa vertente. Eu até costumo ensinar aos meus alunos, olhem sempre para o triângulo, que é o agressor, não é? A pessoa que comete o crime, a vítima e a situação, o contexto. E isso é que nos permite perceber porque é que aquilo aconteceu. Não é desculpabilizar, é perceber. Se nós não fizermos um bom diagnóstico, não é? Como um médico, se não fizer um bom diagnóstico, não consegue ajudar ao tratamento. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós temos que fazer um bom diagnóstico e temos que dominar. Isto é uma das coisas que eu aprendi muito na prática, que é a necessidade que nós temos de ter um olhar treinado, mas um olhar integrativo. E isso eu aprendi com as pessoas do terreno, não é? Porque às vezes nós na parte mais académica especializamos muito numa coisa, não é? Mas pronto, tudo também depende muito do caminho que nós queremos ter, não é? Eu sou uma académica, eu sou uma prática com uma vertente académica. Para ser uma académica a sério é preciso uma dedicação à investigação científica que eu não tenho, mas este foi o caminho que eu escolhi, é tentar ser uma prática com o apoio da ciência, que eu acho que é muito importante, porque esta é a nossa solução, o nosso melhor contributo para ajudar as pessoas nesta área, não é? Que é as pessoas, que de facto é um desafio, este 1% de pessoas que não se inserem, precisam de muito pensamento, de percebermos as suas necessidades específicas para encontrarmos soluções, e nós não temos solução para tudo ainda, não é? Precisamos de estudar mais a parte da biologia, de perceber como é que a genética, por exemplo, influencia o nosso comportamento. É um estudo que eu estou a desenvolver com colegas, não é? Na universidade, que é um desafio também, que é uma área que eu nunca tinha trabalhado, mas para se perceber melhor a agressão, por exemplo, nós temos que perceber a agressão está na base do comportamento violento, não é? Mas está em nós também. Sim, claro, em todos nós. E portanto, isto tudo para explicar, lá está, para explicarmos o comportamento criminal, nós temos muitos dias para falar, porque isto é complexo. Aliás, há quem diga que todos nós somos assassinos, só precisamos do momento certo, não é? Há bocadinho eu disse, isso é uma questão interessante, porque eu quando comecei a trabalhar no estudo de comportamento criminal mostravam-me fotografias.
e diziam que diga lá que crime é que esta pessoa cometeu, não é? É um lombroso, é a aparência física. E dizia, qualquer um de nós pode ser um homicida, e não é verdade. Estudando e observando, constatando o tipo de pessoas que estão presas por homicídio, verificamos que a realidade que temos das pessoas que são identificadas não corresponde ao padrão da população geral portuguesa. Sempre uma ou duas ou três características que têm de lá estar. Logo temos uma grande diferença. A maior parte são homens, não são mulheres. Já não, para não irmos para outros assuntos, já vamos para um assunto logo aqui limitativo. Portanto, não é qualquer um, não é qualquer um de facto. De sobrevivência é capaz de nos fazer. Bem, dava todo um outro episódio, mas é muito interessante. Sim, há algumas características. Eu tenho uma delas, costumo dizer isto até quando estou a explicar, que é algumas características aumentam a nossa probabilidade de ter uma interação violenta que pode acabar mal. Que é, por exemplo, ser impulsivo, não ter controle dos impulsos, não é? E portanto, num determinado contexto, a pessoa é mais reativa e, em vez de pensar, pode ter uma reação, uma resposta violenta, não é? E depois, juntando a isto uma ideação de que eu realmente quero matar aquela pessoa, estas pessoas têm mais esta possibilidade de o fazer. Agora, o homicídio, por exemplo, não é? Matar uma pessoa é uma coisa que não é uma resposta que todos nós possamos ter, não é? Não está acessível a todos. Não está. Mas podemos dedicar um episódio nosso sobre isso, porque acho que é um tema que é importante. As pessoas generalizam muito. Já qualquer um pode. Sim, teoricamente sim, mas porque é que algumas pessoas morrem em vez de terem morto a outra pessoa, não é? Pois sim, nunca tinha pensado nisso. Portanto, acho que é um assunto interessante. Vamos colocar aqui na nossa listagem de temas a abordar. Sim. Eu acho que já falámos um pouco, mas vamos falar um bocadinho mais. Quais são os temas que nós vamos abordar efetivamente, não é? Porque o que nós queremos é falar sobre mentes criminosas e, portanto, sobre pessoas que cometem algum tipo de crime, seja ele qual for, e o que é que as leva a cometer esse crime. Mas às vezes podemos também falar sobre algumas pessoas que têm características muito próprias e que não cometem propriamente crimes, mas são só pessoas que nos incomodam a vida, não é? Há bocado falaste dos narcísicos, é um dos exemplos, não é? De pessoas que podem, enfim, afetar a vida dos outros. Queres falar um pouco sobre estes temas que nós queremos abordar ao longo dos episódios? Nós temos aqui muitas. Este é um projeto nosso, não é? Portanto, é uma ideia para partilhar conhecimento e para discutir temas sem ser só descritivo, para tentarmos chegar a uma compreensão, como disseste há pouco, do fenómeno. Obviamente que teremos aqui o interesse de falar sobre a questão do crime propriamente dito, mas acho que também é muito importante, e termos aqui também um papel um bocadinho mais de contributo preventivo, falar aqui um pouco de questões que tenham a ver com, por exemplo, a integração, o processo de socialização, o processo de formação, que muitas vezes acontece nas famílias ou na escola e que podem ser promotores no futuro de um adulto não inserido e com comportamentos antissociais. Desculpa interromper, mas porque o comportamento criminal eventualmente é uma mistura entre aquilo que nasce connosco, as nossas características, e o meio onde nós crescemos e estamos inseridos. Muito importante, sim. Muitas das coisas que ocorrem na nossa adolescência, são, por exemplo, marcantes naquilo que vamos na infância e na adolescência. Mas, por exemplo, no que diz respeito ao comportamento criminal, há duas coisas que estão estudadas e que são importantes, que é a precocidade com que os jovens se envolvem em comportamentos antissociais e a falta de supervisão da família. São claramente dois fatores fundamentais na explicação do estar associado a comportamentos criminais, até mesmo agressivos, violentos, na idade adulta, e a manutenção destes comportamentos. Portanto, isto é muito importante, por exemplo, discutirmos aqui, falarmos também um bocadinho sobre isto de forma preventiva, não é? Portanto, acho que as pessoas também devem ter interesse em perceber. Às vezes nós fazemos coisas, por exemplo, com os nossos filhos, que achamos que é para o bem e que se calhar não contribui tanto
de forma positiva para o seu desenvolvimento. Eu no outro dia estava a ver uma talk de uma miúda pequenina que estava a dar uma TED Talk e que falava precisamente com a sua infância, com a sua idade precoce. Ela falava de 5 aspectos que eram muito importantes para o desenvolvimento que os adultos não davam, que era brincar, falar, interagir, o falar e o brincar, o interagir e o promover a interação com outras pessoas. E de facto isto está estudado, são estas as questões base para um adulto com capacidade de adaptação, que não tenha uma reação destrutiva, violenta, agressiva. É importante para o desenvolvimento do cérebro. E estas questões também são importantes e eu acho que também podemos falar, porque elas estão relacionadas com a dificuldade de adaptação, com a dificuldade de respostas positivas, não é? E estão relacionadas às vezes com o comportamento criminal mais violento. Sim. Eu vi outro dia um artigo em que se dizia, penso que é um conhecimento relativamente recente, que o lobo frontal só fecha aos 21 anos. É isto? Sim. 21 anos, supostamente já são adultos, não é? Já Sim. somos todos adultos. Sim, é assim, obviamente não é a minha área, mas há coisas aqui que são importantes. O nosso cérebro tem coisas a nível de desenvolvimento que estão estudadas, que, por exemplo, nós podemos ter um acidente e perder massa encefálica, não é? E até uma determinada idade jovem, durante crianças muito jovens, há funções que podem ser substituídas noutras zonas do cérebro. Há estudos com isso que de facto mostram que o nosso cérebro pode em determinados momentos substituir funções em acidentes graves, mas depois isto vai deixando de ser feito, porque pronto, tem a ver com o próprio desenvolvimento do próprio cérebro. Mas afinal o cérebro, quando não é uma estrutura tão rígida em termos de desenvolvimento, não é? Eu, por exemplo, quando estudei o cérebro na faculdade, dizia, as células morrem e pronto. Não é exatamente assim, não é? Pronto, há de facto isso, e determinado consumo de substâncias levam a isso, mas de facto o nosso cérebro tem capacidades que são importantes, e a aquisição de certas atividades são mais complexas, levam mais tempo. Por exemplo, a capacidade de cooperar, de fazer atividades de cooperação, a capacidade de pensamento abstrato só surge a partir dos 12 ou 6, 7, 8, 9, depois de 12 anos, e há adultos que nunca atingem essa capacidade de cooperação, não é? Portanto, e o lobo frontal é uma área muito importante do nosso cérebro a nível da aquisição de normas, da moralidade. E é por isso que certos indivíduos, como por exemplo os psicopatas, alguns deles têm lesões nessa zona, ou nota-se aí um nível de funcionamento diferente alojado nessa área do cérebro, porque realmente é a zona do cérebro que é afetada, por exemplo, quando nós desenvolvemos demências e perdemos o controlo do nosso comportamento, dizemos aquilo que pensamos às outras pessoas que não fazemos normalmente, não é? Dizer, olha, você está tão gorda. Perdemos os filtros. Perdemos os filtros, não é? Pronto. E parece que essa zona, que essas funções são mais complexas, levam mais tempo a ser adquiridas ao cérebro, leva mais tempo a produzir isso, e depois a estimulação toda que nós precisamos para desenvolver certo tipo de atividades, não é? Pronto, com treino, com estimulação. Portanto, não é tudo tão estanque assim, não é? Se fosse, era mais fácil de encontrar respostas e explicações, não é? É todo um mundo. Muito bem, então, este sendo o nosso primeiro episódio, penso que está esclarecido o que é que nós vamos falar, qual é que vai ser a nossa missão e objetivo por aqui. Talvez dizer que nós vamos ter episódios novos sempre à quinta-feira, de 15 em 15 dias. Vão poder ouvir esses episódios nas plataformas de streaming habituais. Vamos, entretanto, já temos disponível, gostávamos muito de ter a vossa opinião, as vossas perguntas, sugestões. Falem connosco, enviem-nos um e-mail para nasteiasdamente@gmail.com. Visitem o nosso perfil no Instagram, Nas Teias da Mente, também preciso, é igual. Falem connosco, quer no Instagram, quer através do e-mail. Sigam-nos, partilhem com os vossos amigos a existência deste podcast. Temos a certeza que muito mais pessoas gostariam de perceber um bocadinho melhor o que é que passa na cabeça destas mentes criminosas. E eu penso que vai ser também interessante, porque das conversas que nós já tivemos, Cristina,
Eu sinto da tua parte, naturalmente, um enorme respeito por estas pessoas, que é coisa que nós, leigos, na verdade não temos, não é? Nós olhamos para estas pessoas e vemos as notícias de pessoas que mataram alguém e temos tudo menos respeito. E, portanto, eu acho que há aqui uma outra visão, porque apesar dos crimes que estas pessoas cometem, algum deles hediondos, não deixam de ser pessoas, não é? E não deixam de ter famílias, também eles criminosos, e por isso talvez possamos aprender a olhar por um outro lado. O que eu queria dizer-vos mais, precisamos de dar resposta a porque é que nós decidimos fazer este podcast, que era a pergunta inicial, e nós prometemos que no final do episódio íamos sempre dar resposta. Eu penso que a razão é porque ambas somos apaixonadas por perceber o comportamento humano, obviamente cada uma à sua maneira e cada uma que tendo feito um percurso completamente diferente, mas esta é a principal razão, concordas? Concordo. Hoje foi assim um bocadinho abordar muitas coisas, falar muita coisa, aqui. Exatamente, não especificamente nada, mas o nosso objetivo é depois focar a falar sobre alguns assuntos, ter um tema para cada um dos nossos episódios. Não quero, é muito fácil quando estamos a falar ir buscar coisas diversas, não é? Sem perdermos aqui no fim da condutora. Vamos tentar manter, sim. E tu disseste aí uma coisa importante, que é a questão de como é que a nossa visão sobre este tipo de situações. Na verdade, eu penso sempre uma coisa que eu aprendi ao longo da minha experiência, que é, eu tive a sorte, e todos nós tivemos a sorte de nos conseguirmos ter uma vida adaptada, com oportunidades. Também tem a ver com as nossas decisões, claro que sim, mas há pessoas que de facto têm histórias de vida que são muito, muito complicadas e muito tristes. Isto não é justificar, claro que não, mas é perceber também aqui que nós vivemos num mundo extremamente exigente, extremamente estressante. E não é igualitário, pronto, não é? E muitas pessoas não conseguem acompanhar este nível de exigência por diversas razões, ou por suas questões internas, ou mesmo pelo seu processo onde estão inseridas, e muitas vezes o crime acontece também por causa destas dificuldades. Portanto, acho que nós vamos aqui falar sobre muita coisa diferente, mas eu também prometo, Joana, que me vou tentar disciplinar, porque eu muito rapidamente me perco por aí. Mas estás a falar e depois eu fico logo com uma série de perguntas que nos iriam levar a outros lugares. Temos de encontrar disciplinar ambas. Referir uma outra coisa que eu queria ter dito, que é, sempre que possível nós vamos falar de casos reais, não de foi a Maria ou foi o José, mas de casos que toda a gente sabe que são casos que são públicos, sejam no nosso país, se calhar eventualmente muito mais lá fora, porque lá fora há coisas sempre mais intensas a acontecer. Vamos sempre tentar explicar, ou tu irás sempre tentar explicar como é que aquele caso se enquadra em determinada patologia ou o que for. Acho que é interessante as pessoas perceberem isto e ficarem mais atentas àquilo que as rodeia. Antes do tema do nosso próximo episódio, os nossos agradecimentos. Pois isso é muito importante. Não temos, mas queremos muito. Sim. Queremos muito agradecer ao Alexandre Quintas, que é nosso produtor e compôs a música do nosso genérico, e da qual estamos muito orgulhosos. Portanto, muito obrigado, Alexandre, e muito obrigado também ao Miguel Carmo. Foi ele quem também nos deu aqui uma mão e nos dá uma mão técnica, e foi ele quem nos trouxe o nome do podcast, que nós andávamos à procura do nome ideal, e ele chegou, e por isso, por estas razões e tantas outras, obrigada aos dois. Muito obrigada mesmo. Tema do próximo episódio: o que significa ter uma mente criminosa? Grande desafio. Vamos ter que manter o foco, vamos prometer que vamos fazer todo o esforço para que isso aconteça. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio. Adeus.